Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo do horário que você vai assistir essa videoaula. Hoje a videoaula número 7 de Direito Constitucional. Dando continuidade aí, eu sou o professor Wanderson. Vamos continuar o nosso curso gratuito para a Guarda Municipal de São Gonçalo. E a gente dando sequência aí no estudo de Direito Constitucional. Hoje, na aula 7, nós iremos estudar sobre o Poder Judiciário. Quem são os órgãos do Poder Judiciário? Quem compõe aí, qual a função de cada um deles. Então a gente vai, sem mais delongas, né? Como sempre falo, a gente vai direto ao assunto aí. Então, do capítulo 3, né, vai tratar do Poder Judiciário aí. A nossa Constituição ela é separada aí em vários capítulos, títulos, seções, né? E o capítulo 3 vai falar do Poder Judiciário, né? Então, do Poder Judiciário, sabemos aí que a União, né, e os estados e o Distrito Federal possuem órgãos do Poder Judiciário. Já os municípios não possuem, tá? Os municípios só têm o poder executivo e o poder legislativo, né? Então, a diferença aí do município, ele não possui poder judiciário. As comarcas que estão nos municípios, elas fazem parte dos tribunais de justiça estaduais, tá? Então, faz parte aí da estrutura do Estado, né? Pois bem, as disposições gerais aí do Poder Judiciário, no artigo 92 da sua Constituição. Então, muita gente aí estava me perguntando sobre o material. Basicamente, quando o edital ele pede sobre os estudos aí da Constituição, ele vai cobrar exatamente dos artigos da Constituição. Nas aulas de 1 a 3, né, são temas bastante teóricos, aí sim é cobrado da doutrina, né, dos livros aí, dos estudos do direito constitucional propriamente dito. E aqui o nosso estudo está baseado na letra da lei, né, na letra da nossa Constituição Federal, e é o que vai ser cobrado na sua prova. Muita gente se engana, não sabe estudar para concurso de nível médio. Todos nós sabemos aí, concurso de analista, técnico judiciário, concurso para área policial, todos esses concursos aí que não são de carreiras, como juiz, promotor, procurador, né? A diferença está exatamente na forma de estudar, né? Além disso, nas primeiras fases dos grandes concursos é cobrado muito a letra da lei, é o que está escrito na lei, o que está escrito na Constituição, e nos concursos de ensino médio é mais ainda, chegando aí a 97% aí da prova ser cobrado realmente o que está escrito na legislação, tá? Então, para concursos de carreira, isso aí já cai aí para 80%. Mas mesmo assim é um percentual muito alto e muita gente não gosta de estudar a lei seca, acha um estudo cansativo, um estudo chato, mas é exatamente por isso que as bancas extraem as suas questões da letra da lei e da Constituição. Porque muita gente acha chato e muita gente acha ruim estudar assim, e aí eles cobram e você que nunca leu nada acaba tirando zero e não passa de jeito nenhum. Mas você que está aí acompanhando o nosso curso gratuito, você vê que a forma que nós estamos colocando aí é o estudo maçante mesmo, o estudo repetitivo das leis para que você seja aprovado, né? Porque o seu interesse aqui, acompanhando o nosso curso, é para você ser aprovado dentro do número de vagas e dentro do cadastro de reserva que é oferecido nesse concurso, porque não adianta nada você ser o doutor aí em direito, né? Saber tudo de Constituição, da teoria, porque isso, a parte histórica, e na hora da prova você não saber que o Conselho Nacional de Justiça é um órgão do Poder Judiciário. E assim, dando continuidade ao nosso artigo 92, são órgãos do Poder Judiciário. Isso aqui cai muito na prova, tá? Isso aqui, composição, os órgãos do Poder Judiciário, cai muito na prova. E o primeiro órgão aí é o STF, Supremo Tribunal Federal. Você pode fazer as anotações aí, fazer aí anotar as siglas, né? Anotar aí as siglas aí dos órgãos para facilitar. Então, o Supremo Tribunal Federal é o nosso STF, a Suprema Corte. Então, é o primeiro órgão aí do Poder Judiciário no inciso 1. No inciso 1A, que foi incluído em 2004, que teve uma grande reforma aí na Emenda Constitucional 45, foi incluído o Conselho Nacional de Justiça, tá? Como órgão também do Poder Judiciário. Então, o Conselho Nacional de Justiça é um órgão do Poder Judiciário. E muita gente acaba perdendo essa questão porque não leu a letra da lei, o que está escrito, né, na Constituição. O Conselho Nacional de Justiça, apesar de ter uma atribuição extremamente administrativa, né, ele é um órgão do Poder Judiciário. Né? É um órgão do Poder Judiciário, mas ele não julga nenhum processo judicial. Tá? Então, quando
algum advogado, alguém recorre, nenhum processo, nenhum recurso vai ser julgado, né, na esfera judicial, vai ser julgado ali por Conselho Nacional de Justiça. Né? Os processos que tratam, a maioria das vezes, são processos administrativos, questionando alguma questão administrativa, sobre concurso público, sobre remuneração, gratificação, sobre qualquer denúncia aí que o procedimento disciplinar contra os magistrados nacional estão sujeitos aí ao Conselho Nacional de Justiça. Tá? Então, lembrando, Supremo Tribunal Federal e Conselho Nacional de Justiça são órgãos do Poder Judiciário. Tá? Pode cair uma questão aí, pedindo aí, perguntando para vocês, o Conselho Nacional do Ministério Público é um órgão do Poder Judiciário. Isso aí está totalmente errado, tá? Então, o que é o órgão do Judiciário é o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional do Ministério Público, ele está em outra esfera, né? Ele não está em nenhum dos poderes aí. Ele está dentro da estrutura aí do Ministério Público, tá? Então, o presidente do Conselho Nacional de Justiça, ele ao mesmo tempo, ele acumula a função de presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente do Supremo Tribunal Federal é o presidente do Conselho Nacional de Justiça. Tá? Então, não tem nada a ver com o Conselho Nacional de Ministério Público. Tá? Só para esclarecimento geral aí. O terceiro órgão, que está no inciso 2, né? Que incluir o inciso 1A, né? Porque está acima aí de todos. Mas o segundo órgão, né, no inciso 2, ou melhor, o terceiro órgão do Poder Judiciário, é o Superior Tribunal de Justiça. Tá? Lembrando que Conselho Nacional de Justiça, a sigla usualmente utilizada, que pode cair na sua prova, é o CNJ. Tá? Então, a sigla do Conselho Nacional de Justiça é CNJ. Você aprendeu aí que a do Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, é STF. E o Superior Tribunal de Justiça é o STJ. Muita gente confunde e acaba vendo a sigla STJ e acaba mencionando, é o Supremo Tribunal de Justiça. Não existe, tá? Pode cair a questão na sua prova, pedindo aí, dizendo, se trata de órgão do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal de Justiça. Está errado, tá? O órgão que faz parte do Poder Judiciário é o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Tá? Então não confundam as bolas aí, tá? Então é Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Se cair a questão pedindo Supremo Tribunal de Justiça, ela está totalmente errada, porque não existe esse tribunal no Brasil. Supremo Tribunal de Justiça não existe. E a gente vê até em reportagens, repórteres cometendo um grave erro, né? Não, o Supremo Tribunal de Justiça. Não existe Supremo Tribunal de Justiça. É Superior Tribunal de Justiça. O único Supremo que existe no Brasil é o Supremo Tribunal Federal, que é o STF. Tá? O Superior Tribunal de Justiça é o STJ e não tem nada a ver de Supremo Tribunal de Justiça, porque não existe o Supremo Tribunal de Justiça, existe o Superior Tribunal de Justiça. Frisando para vocês não errarem, não confundirem as bolas aí. O inciso 2A, né, que foi incluído também na Emenda Constitucional 92 de 2016, é o Superior Tribunal do Trabalho. Né? Então, quem já entrou com processo na Justiça do Trabalho sabe que a última instância, né, a terceira instância, que muita gente fala aí, dos recursos na área trabalhista, é o TST. Tá? Então, o TST é o Tribunal Superior do Trabalho. Né? Tribunal Superior do Trabalho. Lembrando que todos esses tribunais superiores aí, eles têm a sede em Brasília, no Distrito Federal. A gente vai ver mais à frente aí, quando a gente for estudar cada um desses tribunais aí, cada um desses órgãos, né, do Poder Judiciário. No inciso 3, né, temos aí os tribunais regionais federais e os juízes federais. Olha que interessante, tá? Os tribunais regionais federais, atualmente, né, depois da aprovação do TRF, né, lembrando que a sigla de juiz Tribunais Regionais Federais é TRF. Então muita gente vê aí, TRF, o que é isso? TRF é Tribunal Regional Federal, tá? Então, Tribunal Regional Federal. No Brasil, nós temos 6 tribunais regionais federais, tá? Então foi criado aí o Tribunal Regional Federal da 6ª região, que a competência engloba todo o estado de Minas Gerais, tá? O Tribunal Regional Federal depois eu vou falar do TRF da primeira região, que é o Tribunal Regional Federal da primeira região. Vou começar com os outros, que são a composição deles, dos estados que eles abrangem aí. É muito mais fácil, porque aí o que sobrar vai cair para o Tribunal Regional Federal da primeira região, que é praticamente o Brasil todo, né? Região Norte, região Nordeste, uma parte, né, do Nordeste ali, e
a parte do Centro-Oeste também, o Tribunal Regional Federal da primeira região. Mas o Tribunal Regional Federal da segunda região, ele abrange o estado do Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo, tá? O Tribunal Regional Federal da terceira região, que é o TRF3, né? Abrange o estado de São Paulo e o estado do Mato Grosso do Sul. Tá? O TRF da quarta região inclui aí todos os estados do Sul, né? Que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Tribunal Regional Federal da quinta região, ele vai abranger todo o Nordeste, com exceção do estado do Piauí e do Maranhão. Tá? Então, todo o Nordeste, né? Aí entra com exceção também da Bahia, tá? Então, toda aquela parte de cima lá do Nordeste, com exceção da Bahia, né, que está mais abaixo, Piauí e Ceará, né? Piauí e Maranhão, ou melhor, né? Então, do Nordeste, do TRF da quinta região, só não fazem parte o Piauí, o Maranhão e a Bahia, tá? Por quê? Porque o Tribunal Regional Federal da primeira região, que com a sede dele é em Brasília, ele inclui aí toda a parte do norte, tá? Todos os estados da região norte, pega aí o estado do Piauí, Maranhão e Bahia, que são do Nordeste, e o Centro-Oeste inteiro, que aí vem Tocantins, Goiás, Distrito Federal e também o Mato Grosso, tá? Então, da região norte, né? Da região norte, ele vai pegar toda a região norte, que é Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Amazonas, Acre, né? E o estado e todos esses estados aí, né? Do Nordeste, o da primeira região vai abranger Maranhão e Piauí e a Bahia, tá? E do Centro-Oeste, temos aí somente o estado do Mato Grosso, né? Goiás e o Distrito Federal. Tocantins, lembrando que é da região norte. Então, como eu disse, você sabendo aí todos os tribunais das demais regiões, né, que é da segunda até a sexta, você, por exclusão, você vai saber quais são o da primeira região, porque o da primeira região é praticamente o Brasil inteiro, né? Agora criaram o da sexta região, mas eu acredito que ainda não tenha sido instalado, mas o da sexta região, com sede em Belo Horizonte, ele vai abranger todo o estado de Minas Gerais, tá? Os juízes federais, eles são órgãos do Poder Judiciário? São. Na verdade, todos os juízes, né, são órgãos unipessoais do Poder Judiciário. Olha que interessante. Muita gente só vê o juiz como uma pessoa, como um homem, como uma mulher, como um ser humano, mas ele próprio, o juiz, ele, na sua atuação, ele é um órgão unipessoal, quer dizer, uma única pessoa que forma um órgão. Quer dizer, e muita gente aí acha que os tribunais têm muito poder. Na minha visão, o juiz, né, o juiz monocraticamente, né, unicamente como um órgão unipessoal do Poder Judiciário, ele acaba decidindo mais ações, tendo até mais atuação do que os próprios membros dos tribunais regionais aí, ou dos tribunais de justiça, né, que são os desembargadores, ou os desembargadores federais, ou até mesmo como os ministros, porque o juiz ele julga sozinho, né? Não tem colegiado, ele em primeira instância, a decisão dele que vai condenar não vai precisar consultar ninguém, e é um voto único, é o que vai valer ali na primeira instância, e muita gente vai recorrer para a segunda, que vai ser as câmaras ou as turmas que vão julgar os recursos aí dos juízes de primeira instância. Então, o juiz federal, como o juiz do Tribunal de Justiça dos Estados, a gente vai ver mais logo abaixo, são juízes, são órgãos, né? São juízes, né, magistrados, que são juízes, órgãos do Poder Judiciário. Então, são órgãos unipessoal do Poder Judiciário. Quando a gente estudar a teoria do órgão em direito administrativo, vocês vão aprender melhor qual a diferença de órgão unipessoal e órgão pluripessoal, né? Então, aí aprendemos aqui que os juízes federais, eles são órgãos do Poder Judiciário. Então, se cair a questão na sua prova, muita gente pode achar, não, quem é membro do Judiciário, quem é órgão do Poder Judiciário não é o juiz sozinho, é o tribunal ou uma turma. Não. O juiz federal, sozinho, ele é um órgão, tá? Então, um órgão unipessoal do Poder Judiciário, para ficar bem claro e vocês não errarem caso caia uma questão dessa na sua prova, que pode cair, tá? Os tribunais e juízes do trabalho, a mesma coisa aqui. Os tribunais regionais do trabalho, aí já
tem praticamente em todos os estados brasileiros, possui um Tribunal Regional do Trabalho, tá? Então, praticamente em todas as capitais tem uma sede do Tribunal Regional do Trabalho em cada região. Aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano, é o Tribunal Regional do Trabalho da primeira região. Então, a primeira região do TRT, eu não sei todas, só vou citar, ficar por aqui pelo Rio de Janeiro mesmo, porque eu nunca estudei profundamente toda a estrutura do Poder Judiciário do Trabalho, né, na Justiça Especializada do Trabalho. Então, eu não posso aqui chegar para vocês e falar, mas apenas título de conhecimento, aqui no Rio de Janeiro é o TRT da primeira região. Então, o Tribunal Regional do Trabalho, que são os TRTs, né, é a segunda instância da Justiça do Trabalho. Então, você, quando ingressa com uma reclamação trabalhista, a primeira instância é uma vara do trabalho que é chefiada, que tem o titular, né, da vara do trabalho, o juiz do trabalho. Então, o juiz do trabalho, assim como um juiz federal, ele sozinho é um órgão unipessoal também, né? Então, o juiz do trabalho, ele também é um órgão unipessoal do Poder Judiciário. Então, se cair na sua prova perguntando se o juiz do trabalho ele é um órgão do Poder Judiciário, você tem que marcar que é sim. Tá? Então, é correto afirmar que o juiz do trabalho, assim como o juiz federal, é um órgão unipessoal do Poder Judiciário. Tá? Assim, e os tribunais regionais do trabalho, que está aqui, tribunais e juízes do trabalho. Então, os tribunais do trabalho, na prática, o que nós vemos aí são os TRTs, tá? Então, o Tribunal Regional do Trabalho são órgãos aí. Os tribunais e juízes eleitorais, também uma justiça especializada, tá? O Tribunal Regional do Trabalho, ou melhor, os tribunais e juízes eleitorais, eles são aí também órgãos do Poder Judiciário, tá? Então aqui eu posso incluir também como tribunal, né, os tribunais e juízes eleitorais. Dentro desses tribunais aqui eu incluo o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, é um órgão do Poder Judiciário, os TREs, que é os Tribunais Regionais Eleitorais, e os juízes eleitorais, que são os chefes aí, que são os responsáveis, os titulares das zonas eleitorais, né? Em cada comarca aí tem várias zonas eleitorais, dependendo do município. Outros mesmo são os juízes, são vários juízes ou apenas um juiz eleitoral. Lembrando que a estrutura do tribunal, ou da justiça eleitoral, vamos dizer assim, ela é uma estrutura que acaba pegando emprestado outros juízes de outras esferas, com exceção do tribunal aliás, não posso nem dizer que é uma exceção, porque o Tribunal Superior Eleitoral, ele também tem uma composição mista aí, né? Por exemplo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Existe uma eleição lá, mais à frente a gente vai estudar mais detalhado, é só a título de conhecimento nesse instante. Lembrando que a composição dele, ela é uma composição que acaba pegando emprestado membros, outros juízes ou ministros de outros órgãos aí, do Poder Judiciário também, né? Então, o presidente acaba sendo um ministro do Supremo Tribunal Federal, aí tem ministro do Superior Tribunal de Justiça também lá, e também tem advogados que são nomeados ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Da mesma forma, os TRTs, né, os TREs, né, que é os Tribunais Regionais Eleitorais, eles são compostos também, eles acabam pegando emprestado dentro da estrutura da segunda instância, que é o Tribunal Regional Eleitoral, acaba pegando emprestado outros membros, né, de órgãos do Poder Judiciário, né, e o presidente do Tribunal Regional Eleitoral acaba sendo um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado que ele está situado, e o vice também é um desembargador e também tem na sua composição um juiz federal, né, e advogados que acabam também compondo aí a segunda instância do Tribunal Regional Eleitoral. E todos os juízes eleitorais, não existe concurso para juiz eleitoral diretamente, acaba sendo toda a estrutura de juízes eleitorais, acaba sendo emprestada, né? Quer dizer, todos os juízes eleitorais, eles são juízes de direito, né? Então, olha que interessante, né? Acaba sendo até uma falha, na minha visão, né? Lógico, quem sou eu aqui para dizer, eu não sou doutrinador na parte eleitoral, mas na minha visão como advogado, acaba deixando desfalcada a justiça eleitoral, porque é uma justiça que está sempre dependendo de outro órgão, de outro poder, para seguir a sua linha, né? Por isso que a gente vê vários tipos de decisões e várias formas de conduzir. Então, não existe um juiz fixo da justiça eleitoral. Na minha visão,
teria que ter uma estrutura fixa, né? Uma estrutura, assim como os demais tribunais, um juiz eleitoral devia também prestar concurso para ser exclusivamente um juiz eleitoral. Mas existe uma rotatividade. Alguns defendem essa rotatividade de juiz eleitoral para não criar um vínculo ali com uma comarca ou com a zona eleitoral, e questão de eleição e etc e tal. Mas se a gente pensar dessa forma, então também teria que ter essa rotatividade no Supremo e nos outros tribunais superiores. Então, quem defende essa visão de que os juízes eleitorais, a rotatividade, né, de juízes que acabam ficando mandatos ali, juízes de direito, né, que são tirados de suas comarcas, de suas varas, e acaba ficando emprestado ali, designado para ser o juiz eleitoral por determinado tempo. Muita gente defende isso porque está em uma rotatividade e não contamina a questão das eleições. Mas se você pensar assim, o Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral, que também tem essa rotatividade, acaba aí também sofrendo essa questão, porque nós sabemos que a última instância, né, a palavra final sobre qualquer questão eleitoral que está batendo de frente aí com a Constituição, acaba batendo no Supremo Tribunal Federal. E se eu for pensar que essa rotatividade é benéfica, então teria também que aplicar o Supremo Tribunal Federal. Mas eu não vou entrar a fundo nessa discussão, porque é uma questão bastante doutrinária e não acaba saindo do nosso foco, que é saber aqui quem são realmente os órgãos do Poder Judiciário. Então aqui nós sabemos que os tribunais, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, assim como o Tribunal Regional Eleitoral e os juízes eleitorais, né? Mais um membro aqui, né? Mais um órgão, né, do Poder Judiciário. Os tribunais e juízes militares. Então, os tribunais e juízes militares. Que tribunais são esses? Atualmente no Brasil, são apenas a Justiça Militar em todo o país, ela é dividida, tá? Então, os militares das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, eles são julgados perante a Justiça Militar Federal. Né? Existe a Justiça Militar da União, né? A JMU, que são os juízes federais da Justiça Militar da União, que vão ali receber, no caso, a denúncia e processar e julgar os militares das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, ou civis que venham a cometer crimes militares. Tá? Então, essa é a primeira divisão, né? A Justiça Militar da União. E existe também a JME, que é a Justiça Militar Estadual. A Justiça Militar Estadual, ela julga e processa exclusivamente membros das Forças Auxiliares. E que forças auxiliares são essas? A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militares. Então, um policial militar ou um bombeiro militar que cometa um crime militar, né, previsto no Código Penal Militar, ele vai responder o processo numa auditoria militar, vai ser processado perante um juiz togado militar e será julgado por um conselho na Justiça Militar. Então, os tribunais, hoje nós temos 3 estados que possuem aí tribunal de Justiça Militar Estadual, que é o Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça Militar de São Paulo e o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, tá? Na segunda instância. Na primeira instância, não existe aí os juízes militares, quer dizer, nesses 3 estados que possuem os tribunais de justiça militar, eles possuem juízes de direito da Justiça Militar, que prestam concurso e ficam exclusivamente nessa área. Em todos os estados onde não possuem, por exemplo, o Rio de Janeiro, ele não tem um Tribunal de Justiça Militar, mas a segunda instância que vai julgar os recursos de crimes militares, ele vai ser o Tribunal de Justiça, que é composto aí por desembargadores que podem ter ou não uma origem na magistratura estadual, e a auditoria de justiça militar, ela é presidida por um juiz de direito comum. Então, um juiz de direito togado, ele não presta um concurso exclusivo para a justiça militar. Então, a estrutura estadual aí acaba pegando emprestado, né, também nos estados que não possuem o Tribunal de Justiça Militar Estadual, acaba pegando aí emprestados juízes de direito para atuar, né, na justiça militar estadual. Né? Então, na justiça militar, e a segunda instância acaba sendo o Tribunal de Justiça do próprio Estado, né? Com exceção, como eu disse, de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que possuem uma estrutura de justiça militar já estruturada e já formada aí, que é a segunda instância, e que tem desembargadores, né? Ou juízes, né, de tribunal, e que tem o mesmo
está no mesmo nível hierárquico de um desembargador de Tribunal de Justiça. Então hoje, e o Superior Tribunal Militar? O Superior Tribunal Militar, ele é a segunda instância da Justiça Militar da União, tá? Então os juízes federais da Justiça Militar da União, eles processam e julgam em primeira instância os militares das Forças Armadas, como eu disse, Exército, Marinha e Aeronáutica, são processados e julgados na auditoria da Justiça Militar em primeira instância, que é presidida por um juiz federal da Justiça Militar da União. Quando tem o recurso, né, se esse militar for condenado, ele recorre para a segunda instância. E na Justiça Militar Federal, né, ele não possui um tribunal de segunda instância como o Tribunal de Justiça Militar Estadual. Tá? Então ele recorre diretamente ao Superior Tribunal Militar, que tem a composição mais à frente, a gente vai estudar aqui no decorrer do nosso estudo. E aí o Superior Tribunal Militar fica em Brasília, e lá é a segunda instância da Justiça Militar da União. Então, aprendemos aí que os tribunais e juízes militares, eles são órgãos aí do Poder Judiciário. E, por fim, os tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal e territórios. Como eu disse, atualmente não há nenhum território federal, mas existe o Distrito Federal, que tem a sua justiça, né, estadual, vamos dizer assim. Não é justiça estadual, mas uma justiça comum que julga processos da mesma esfera aí, tem a mesma competência como nos tribunais e juízes dos estados, né? Então, no Distrito Federal tem a justiça do Distrito Federal. E nos estados, a justiça dos estados. E aí, o que acontece? Os tribunais de justiça, né, que são formados aí por desembargadores, em cada estado tem um tribunal de justiça. E no Distrito Federal, se tivesse um território, teria, como Fernando de Noronha antigamente era, teria um tribunal. Mas atualmente Fernando de Noronha faz parte do estado de Pernambuco. Então, todos aí que estão em Fernando de Noronha estão sujeitos aí na Justiça de Pernambuco, Justiça Estadual de Pernambuco. Então, os tribunais de justiça estaduais, cada estado tem um, ele é formado pelos desembargadores e os tribunais são órgãos do Poder Judiciário. E assim como os juízes, como eu disse, assim como também os juízes do trabalho, né, e os juízes federais, os juízes de direito, né, que são os juízes dos estados, eles são chamados aí, né, magistrados de primeira instância, são os juízes de direito dos estados, tá? E do Distrito Federal. Eles são aí também órgãos unipessoais do Poder Judiciário, e eles sozinhos são órgãos, né, do Judiciário e do Poder Judiciário. E assim nós aprendemos legal, né? Parágrafo 1º. O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm sede na capital federal. Então, se cair na sua prova, onde fica a sede do Tribunal Superior Eleitoral? Você já sabe que é na capital federal. E qual é a capital federal? Brasília. Então, em Brasília, você já sabe aí que o Conselho... E do Conselho Nacional de Justiça, em Brasília também. Tribunal Superior Eleitoral, sede na capital federal. Supremo Tribunal Federal, sede na capital federal. Superior Tribunal de Justiça, também na capital federal. Supremo Tribunal de Justiça, não existe. A gente já aprendeu que o Supremo Tribunal de Justiça não existe. Pelo amor de Deus, não cometa esse erro. Nunca mais você vai errar isso, tá? No Brasil, existe o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Supremo Tribunal de Justiça não existe. Já falei aqui, não existe Supremo Tribunal de Justiça. Muita gente continua repetindo isso, mas não existe Supremo Tribunal de Justiça. Existe o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, né? Aprendemos aí e não vamos errar nunca mais isso. E a sede deles é em Brasília. O Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Também é uma questão boa para cair na prova aí. Ah, não, o Supremo Tribunal Federal tem sede em Brasília, a jurisdição dele é só em Brasília. Não, pô. Ele é o Supremo Tribunal Federal, ele abrange todo o Brasil. Ah, o Tribunal Superior Eleitoral, jurisdição em todo o território nacional. Ah, o Superior Tribunal de Justiça, mesma coisa. Ah, o Superior Tribunal Militar, também, né? Que a Justiça Militar ela está em todo o Brasil, né? 93. A Lei Complementar de Iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura. Vamos observar esses seguintes requisitos aqui. Eu recomendo a leitura, não vou ler todos esses incisos aqui, porque não quer dizer, não acredito que não vá cair na sua prova, tá? Mas é bom dar uma leitura por desencargo de consciência, tá?
para saber aqui, né, que do artigo 93, porque ele é muito específico, né, do Estatuto da Magistratura e dos princípios, eles são geralmente cobrados aí para concurso de juiz, né? Então, é por isso que eu acredito que não venha a ser cobrado na prova. Mas recomendo, por desencargo de consciência, a leitura desses incisos aí do 93, né? Pulando aqui para o 94, tá? Você pode pular para o 94, que pode cair também na sua prova, porque muita gente não sabe, mas está aqui, ó. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados, do Distrito Federal, será composto de membros, né, do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico, de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Então, o 94 é só o que você precisa saber. Digamos que um tribunal aí tenha 50 desembargadores, né? Vamos dizer assim, um Tribunal Regional Federal aqui no Rio de Janeiro, da 2ª região, tem 50 desembargadores lá, né? Então, 1/5, quer dizer, 1/5 dos desembargadores, 10, né? 10 vagas desses desembargadores aí do TRF ou do Tribunal de Justiça são reservadas para membros do Ministério Público, promotor, procurador do Ministério Público, aí tem que deixar esse requisito de 10 anos de carreira, e para os advogados, tá? Então, o que acontece? É feita a lista sêxtupla, né? Quer dizer, a lista com 6 nomes vai para o órgão de representação da respectiva classe. Desses 6 nomes aí, é formada uma lista com 3 nomes e vai para o chefe do executivo, que é o presidente, ou governador, dependendo do caso, e aí é feita a escolha. Então, é só para vocês saberem aí da questão do 5º constitucional, né, que 1/5 das vagas, né, 1/5 das vagas é destinada para ser formada por membros do Ministério Público, que são promotores de justiça ou procuradores de justiça do Ministério Público, com mais de 10 anos de carreira, ou advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada também com mais de 10 anos. Então, advogado com mais de 10 anos e de notável saber jurídico, né, e tem uma reputação ilibada, ele também pode ser indicado para ser um desembargador, tá? Então muita gente aí fala, não, o cara é só advogado. Pô, mas uma das vagas ali, né, 1/5 das vagas, né, que é o chamado 5º constitucional, é destinado para membros do Ministério Público e para advogados. Então, um advogado pode chegar a ser um desembargador, né? Então aí por indicação do 5º constitucional. Então, pela lei, advogado, desembargador e promotor estão na mesmo grau hierárquico, não existe subordinação um ao outro, muita gente confunde isso, tá? Então, é só para título de conhecimento, também pode cair na sua prova, pode pedir aí, a metade dos lugares dos tribunais, essas bancas aí, elas são muito de trocar números, né, e prazos que está na lei, né, ou na Constituição. Então, aqui você precisa saber que 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais e tribunais dos estados, Distrito Federal e Território é composto por membros do Ministério Público com mais de 10 anos, não é 5 anos, são mais de 10 anos, e advogados também de notório saber jurídico e reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicada em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes, né? E aí o que acontece? Recebidas as indicações, que é a lista sêxtupla, né, com uma lista que é feita pelo Ministério Público ou pela OAB, né? A OAB e o Ministério Público vão criar uma listazinha aí de 6 nomes, né? Às vezes tem um processo seletivo lá, eleição, indicação, e aí a OAB vai decidir quem são os 6 membros. Às vezes tem votação, né? Geralmente a OAB ela faz uma votaçãozinha aí e cria essa lista com lista sêxtupla, né? Que é uma lista com 6 nomes. E aí, recebidas essas indicações, né, dependendo do tribunal, se for para o Tribunal Regional Federal ou o Tribunal de Justiça, o tribunal ele forma uma lista tríplice. Então, chega uma lista com 6 nomes, aí o tribunal reúne um órgão especial, que geralmente formado pelos desembargadores mais antigos. Aí eles vão votar ali, daqueles 6 nomes, a gente vai escolher 3. Aí, depois que ele escolher 3, né, que é a lista tríplice, ele manda para o chefe do Poder Executivo. Se for um Tribunal Regional Federal, vai para o presidente da República. Agora, se for o Tribunal de Justiça, vai para o governador. E aí, nos 20 dias subsequentes, ele vai escolher um dos seus integrantes para a nomeação.
Então chega uma lista com 3 nomes para o chefe do executivo, que pode ser o presidente da República, se for um tribunal regional federal, ou para o governador, se for um tribunal de justiça estadual. Né? E aí ele tem 20 dias subsequentes para escolher um de seus integrantes para a nomeação. Aqui, eu acho que para título de conhecimento também, tá? Eu acredito que não caia uma questão, mas é interessante vocês saberem. Então o juiz goza das seguintes garantias. Né? Vitaliciedade, né? A vitaliciedade, que no primeiro grau só é adquirida após 2 anos de efetivo exercício. Então o juiz entra, né? Toma posse como juiz, e aí depois de 2 anos ele é declarado aí vitalício, tá? Então vitalício, o cara que é vitalício, ele só perde o cargo por decisão judicial em sentença transitada e julgada. Então, no primeiro grau, só é adquirido após 2 anos de exercício, dependendo da perda do cargo, né? Nesse período de deliberação do tribunal a que estiver vinculado. E nos demais casos de sentença judicial transitada e julgada. Então, o que acontece? Antes dele completar 2 anos, o tribunal pode votar, né, se ele cometer alguma irregularidade disciplinar, o tribunal pode exonerar o juiz que tem menos de 2 anos, que não é vitalício ainda. Tá? Depois que ele adquire a vitaliciedade, né, que são após 2 anos de exercício, ele só perde o cargo depois de ter uma sentença judicial transitada e julgada. Que sentença judicial transitada e julgada é essa? É uma decisão de um juiz, né, que venha a transitar em julgado, ou seja, que não tenha mais possibilidade, nem cabe mais nenhum recurso. Isso inclui aí toda a marcha processual, desde a primeira instância até o último recurso no Supremo Tribunal Federal. Então, realmente, é muito difícil um juiz perder um cargo por conta da vitaliciedade. Os servidores públicos a gente aprendeu. Né? Quando a gente estudou lá o Estatuto dos Servidores de São Gonçalo, a gente aprendeu que uma comissão disciplinar pode exonerar o cara. Né? Então, uma simples avaliação, né? Simples avaliação não, mas uma avaliação, uma comissão administrativa, ele, por meio de uma decisão administrativa, ele pode perder um cargo, um servidor comum. Agora, o juiz tem a vitaliciedade, não. Ele só perde, se ele for vitalício, ele só vai perder o cargo por meio de uma sentença judicial transitada e julgada. Inamovibilidade, o que é isso? É não ser transferido por interesse da administração. Então, o juiz ele é inamovível, que às vezes ele pode sofrer sanções políticas, né, perseguição. E aí um político, sei lá, um presidente do tribunal, quer tirar ele de uma cidade, que ele é juiz, para botar em outra por conta de questões políticas ali. Então, o juiz ele é inamovível, ele só sai do seu lugar se for por motivo de interesse público, né? Ou aquela comarca deixa de existir porque não tem um número mínimo de processo. Aí, por interesse público, né, teve uma calamidade, seja o que for, aí ele acaba podendo ser inamovível, né? Pode ser transferido, removido, tirado do local. Mas, indo nas questões comuns, ele não é igual ao servidor comum. Né? Tipo, o delegado de polícia, por exemplo, ele não é inamovível. O delegado está lá numa cidade, se o chefe da Polícia Civil chegar, não, fulano, ciclano e beltrano vão vir para a capital. Aí a decisão, aí não, eles são removíveis dos locais que eles estão. O juiz não, ele, a partir do momento que ele é titular de uma vara, né, uma comarca, né, ele é inamovível, ele só sai se ele quiser. Até mesmo para ser promovido, né, para desembargador. Né? Então, se o cara quiser ficar lá no interiorzinho, tá uma vida tranquila, o cara é juiz, é inamovível, só sai se ele quiser. Né? Então, ele não é obrigado a seguir não por conta dessa previsão constitucional. Tá? Então, é uma garantia que a Constituição concede ao juiz, né, para ele não sofrer retaliações. Porque imagine um juiz que condena um governador, sei lá, condena uma autoridade, alguém que tem influência, né, uma força política muito grande no Estado, num prefeito, por exemplo, e aí o cara começa a perseguir esse juiz. Não, vamos mandar esse cara embora, vamos expulsar ele, né, vamos demitir ele do serviço público, vamos tirar ele da cidade tal e botar ele lá pro fim do mundo, na última cidade do Estado, para perseguir esse cara. Não vai ter como fazer isso. Por quê? É uma garantia constitucional que é concedida aos juízes, né? E redutibilidade de subsídio, né? Aí tem ressalvado, né? Tem toda a ressalva aí, a questão do teto e etc e tal, né? Se sofrer. Mas o subsídio, né? Que é a remuneração aí, o salário, o cara, a grosso modo é dizendo o salário do juiz, é irredutível, né? Não pode reduzir o salário dele a bel prazer, né? Tem as justificativas aí nesses incisos mais à frente. Aos juízes é vedado, isso aqui é interessante também, que o juiz é proibido de fazer. O juiz, ainda que em disponibilidade,
ele é proibido, né, vedado ele exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Então o juiz ele não pode ser secretário de Estado, ele não pode ser um ministro se for convidado. Vocês viram o que aconteceu com o Sérgio Moro, por exemplo. O Sérgio Moro ele era juiz federal em Curitiba. E o que aconteceu com o Sérgio Moro? Ele foi convidado aí pelo presidente Bolsonaro para ser o ministro da Justiça. Só que para isso ele teve que pedir exoneração, né? Então ele abriu mão do cargo de juiz para ser ministro. Mas por que ele fez isso? Ele não é um servidor comum. Então o juiz é proibido, está na Constituição Federal. Então ao juiz é proibido exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Então se fosse para ele ser professor lá em Brasília, aí ele poderia tranquilamente acumular, né? É uma função aí de professor, não é uma de magistério, mas como não era, teve que pedir, né, para sair fora. Receber a qualquer título ou pretexto custos ou participação de processo. Então o juiz ele recebe o subsídio dele, que é o salário, o dinheiro, né, mensal, e fora isso ele não pode receber nenhum dinheiro, nenhuma custa para acelerar processo, para julgar nada. Isso aí é proibido, né? Dedicar-se à atividade política partidária. Então, o juiz também não pode se dedicar a nenhuma atividade política partidária e ele também é proibido ser filiado a partido político, tá? Então, não pode. Receber a qualquer título ou pretexto auxílio e contribuições de pessoas físicas, entidades públicas, privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Receber presentinho, não pode. Exercer a advocacia no juiz ou tribunal de que se afastou antes do período decorrido de 3 anos no afastamento por cargo da aposentadoria ou exoneração. Isso aqui é para não influenciar ninguém, né? Imagina, o cara é juiz, né, de uma comarca, né, ou foi desembargador, e aí ele se aposenta. Aí logo de cara ele quer ser advogado ali. Não pode. A Constituição diz que ele tem. Assim que ele se aposenta, se ele voltar a ser advogado, né, que ele pode, né? O cara se aposenta, ele pode depois tirar a carteira de advogado e trabalhar como advogado. Aí a Constituição proíbe, antes de 3 anos, eles voltar a atuar naquele tribunal que ele foi juiz ali. Tá? Uma pausa rápida para o café. Voltando aí, né? Continuidade aí, artigo 96. Compete privativamente aos tribunais eleger seus órgãos diretivos, né? E elaborar seus regimentos internos, organizar suas secretarias e serviços auxiliares e o dos juízos que lhe forem vinculados, né? Só uma leitura rápida aqui. Prover na forma prevista na Constituição os cargos de juiz de carreira. Então são as atribuições dos tribunais, né? Que a gente vê no artigo 96 da Constituição, né? Que a gente vai para o 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Marca isso aí também, o 97, que é importante, tá? Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, né, ou do órgão especial. Artigo 98, muito interessante também, pode cair aí, né? A União no Distrito Federal e nos territórios e os estados criarão juizados especiais, né, providos por juízes togados ou togados e leigos, tá? Competentes para a conciliação, o julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitido na hipótese prevista ele a transação e julgamento de recurso por turma de juízes de primeiro grau, tá? Então, hoje já é uma realidade, né? Na União, no âmbito da União, existe o Juizado Especial Federal, onde são causas que envolvem a União e empresas públicas federais, né? E autarquias e fundações federais. Aí existe aí o Juizado Especial Federal, né? Os maiores demandantes aí é o INSS, né? Então, causas até 60 salários mínimos é no Juizado Especial Federal. No âmbito estadual, né, e no âmbito do Distrito Federal, existe o Juizado Especial Civil, né? Então, o Juizado Especial Civil são causas aí até 40 salários mínimos, que é presidido, né, providos aí por juízes togados, que são juízes de direito concursados, né? E também podem ser juízes togados e leigos, né? Aqui no Rio de Janeiro temos muitos juízes leigos aí, que é um processo seletivo realizado pelo Tribunal de Justiça, né? Onde advogados com determinada experiência prestam um concurso aí, né? Não é um concurso, né? Mas um processo seletivo
e ficam aí durante 2 anos, prorrogável por mais 2, como juízes leigos. Né? Eles fazem projeto de sentenças onde o juiz togado, que é o juiz de direito, vai fazer aí a homologação dessa sentença. Né? E os juizados especiais criminais para causa de menor potencial ofensivo, né? Aquelas causas lá de calúnia, difamação, agressão, enfim, são causas de menor complexidade aí. Vai para o juizado especial criminal, né? São causas de menor complexidade, né? 2. Né? O juiz de paz, né? Justiça de paz, remunerado, composto por cidadãos eleitos por voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional, né, além de outros previstos na legislação. Então, os juízes de paz são aqueles que ficam vinculados aos cartórios de registro civil, né, para celebrar casamento, né, de acordo com a lei. Eles têm competência apenas para celebrar casamento e verificar de ofício, né, no caso, o processo de habilitação para o casamento. Né, as atribuições deles são meramente conciliatórias e não têm nenhum caráter judicial. Né, então, e também eles exercem as atividades deles com mandato aí de 4 anos. Tá? Então, o pessoal vota aí e elege os juízes de paz. Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. Já existe, né? Como eu disse, já existe, né, a lei aí, já existe o juizado especial federal, né? Já foi instalado, inclusive. As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços, afeta as atividades específicas da Justiça, né? O 99, muito interessante também, porque o Poder Judiciário, ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira, lógico, né? Porque nós aprendemos aí que a União é formada pela união indissolúvel, né? E harmônica dos 3 poderes, né? A gente já aprendeu aí do Poder Judiciário, né? Poder Legislativo e o Poder Executivo. Então, se o Poder Judiciário é um poder, né? Ele tem assegurada aí a sua autonomia administrativa e financeira. Né? E por isso que os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados, conjuntamente com demais poderes na Lei de Diretriz Orçamentária, que é a LDO. O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete. Aqui a gente não vai entrar muito em detalhes, porque é pouco provável cair esses incisos, né, que estão ali, mas recomendo a leitura aí de vocês. O artigo 100, ele é muito cobrado em concursos aí, né, de prefeituras, né, para cargos administrativos que pedem direito constitucional, direito financeiro e também concursos para procuradorias em geral, né? Nunca vi pedindo aí para a área de segurança pública. Mas como foi pedido aí do Poder Judiciário, eu acho interessante também vocês marcarem aí o artigo 100 da Constituição, que vai falar o seguinte, que os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estadual, distrital e municipal, em virtude de sentença judiciária, façam exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos respectivos créditos, proibida a designação de caso ou de pessoas de dotação orçamentária nos critérios adicionais abertos para esse fim. O artigo 100 ele vai dizer somente o seguinte, né, que qualquer dívida, né, do Estado, da União, do município, em processos judiciais, né, no caso, um juiz vier a condenar em sentença judicial, no caso o município de São Gonçalo, ou o Estado do Rio de Janeiro, ou a União Federal, a pagar uma quantia a determinada pessoa, esses entes públicos, eles não são obrigados a pagar imediatamente quando o juiz intima. Né, por haver essa previsão constitucional, eles têm vamos dizer assim, um dos privilégios aí da Fazenda Pública, porque a Fazenda Pública acaba administrando todos os recursos públicos em prol da sociedade. Então, imagine se todos os processos judiciais a Fazenda Pública tivesse que desembolsar na hora esse dinheiro para pagar as pessoas aí que ela é devedora, numa ação judicial, por exemplo. No caso, ia quebrar, não ia ter dinheiro nenhum que viesse a pagar todas as indenizações. Né? Então, para ter um planejamento até médio e longo prazo, a Constituição, no artigo 100, acabou colocando essa questão dos precatórios. O que vem a ser precatório? Muita gente já ouviu falar de precatório e não sabe o que é. Então, precatórios são ordens judiciais de pagamentos no qual o poder público ele é obrigado a pagar, mas
Como é que vinha a ser esse precatório? Ele tem que seguir uma ordem cronológica, né? A conta de créditos aí, ela vai visando, inclusive, atender também a isonomia, porque imagine, né, algum político, alguém com influência no poder público para pagamentos, viesse a ganhar uma ação na justiça. Aí chegava num amigo lá e falava, ó, meu processinho aí, bota na frente de todo mundo para receber. E ia acontecer isso muito, né? Então, deve haver uma ordem cronológica. Então, digamos que hoje a União ela esteja pagando aí todas as ações e processos, né, e todos os precatórios que chegaram às ordens judiciais para pagamento que chegaram lá até o ano de 2017, por exemplo. Então, digamos que em 2017 a União tenha recebido esses precatórios, 2018. Eu não sei o prazo aqui, estou apenas chutando, tá? Dando um exemplo apenas para esse caso concreto. E aí o que acontece? Esse processo, essa ordem de precatório aí vai chegar na União, né? No setor responsável para pagamento, ele vai colocar numa fila, né? A ordem cronológica apenas numa fila. Só que ele vai obedecer a data, né, de ordem aí, né? Então os processos que estão sendo pagos hoje, digamos que seja 2017. Então, se chegar hoje um processo aí para pagar referente a alguma dívida, né, da União, né, no caso alguma condenação, esses processos que chegaram hoje lá no órgão, eles não vão poder passar à frente daqueles que chegaram em 2017. Então, primeiro eles vão ter que pagar nessa ordem cronológica, na ordem de chegada da fila, até chegar a vez dos processos agora de 2020. Então, eles estão pagando aí 2017, digamos. Aí, ano que vem, paga o ano todo de 2018. Aí, em 2022, paga o de 2019. Aí, em 2023, paga o referente a 2020. E assim sucessivamente, né? Então, é proibido qualquer designação, qualquer pessoa aí, créditos adicionais para esse fim. Então, ele vai seguir uma ordem cronológica e assim o poder público, né, a União, Estado, o município, vai poder se programar para fazer qualquer pagamento. Tá? O parágrafo 1º vai dizer que os débitos de natureza alimentícia, que compreende salário, vencimento, proventos, pensões e complementações, benefícios previdenciários, indenizações por morte ou por invalidez fundada em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto aqueles referidos no parágrafo 2º desse artigo. Então, gente, os créditos, né, que essas pessoas aí que vierem em precatórios, né, que são as ordens judiciais, qualquer débito aí da União, dos estados, municípios, para as pessoas e que têm a natureza alimentícia, quer dizer, que são valores referentes a salário atrasado, a pensão atrasada, né, a provento, seja o que for, esses valores aí, eles acabam tendo prioridade sobre os demais débitos. Então, bateu lá, que o fulano lá, o seu José, tem direito a receber, são 5 anos de pensão que a Prefeitura de São Gonçalo não pagou. Então, vai bater lá no setor responsável para pagamento, né, o setor responsável por precatório, ele vai colocar na fila e, referente àquele ano ali, o processo, os de natureza alimentícia, né, no caso a pensão que estava atrasada do seu José, ele vai acabar passando à frente aí, né, vai ter preferência, né, sobre os demais débitos referente àquele ano ali, né. No parágrafo 2º, ele vai dizer que os débitos de natureza alimentícia originários por sucessão hereditária que tenham 60 anos, ou seja, portadores de doenças ou pessoas de deficiência assim definida na lei, serão pagos com preferência sobre os demais débitos, até o equivalente ao triplo fixado em lei para os fins dispostos no parágrafo 3º, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo o restante pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Então, também pessoas aí que tenham 60 anos ou mais, o portador de doenças graves, né, assim que a lei fala, ele vai ter preferência também. Né? O terceiro, o disposto deste artigo, relativamente à expedição de precatório, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como pequeno valor para as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então, o que está previsto no artigo 100 não vai se aplicar valores menores, tá? Então, muita gente já deve ter algum parente que já recebeu o famoso RPV, que são requisições de pequenos valores, né? Então, no âmbito da União, a RPV, a requisição de pequeno valor, é considerado até 60 salários mínimos, né? No âmbito estadual, é até 40, no âmbito municipal, 30, e assim vai, né? Se não houve alteração aí. Então, esses valores não ficam lá na fila, então, eles não vão seguir essa ordem cronológica para pagar nessa fila aí como um precatório, né? Ele vai para uma requisição de pequeno valor, ele tem um prazo muito menor, às vezes meses, né?
60 dias aí o órgão acaba pagando. Para fins dispostos terceiro, poderão ser fixados em leis próprias valores distintos em entidade de direito público, segundo diferente capacidade econômica, sendo o valor igual ao valor de maior benefício do regime previdenciário e previdência social. Aqui a gente... o parágrafo 9º, né, que eu vou ler aqui no momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, dele será abatido, a título de compensação, o valor correspondente a débito líquido certo, escrito ou não em dívida ativa e constituído contra o credor original para a fazenda pública devedora, incluída parcelas vigentes. Isso aqui não é tão interessante para a prova de vocês não, mas apenas uma leitura aí, tá? Que eu posso também incluir aqui. Assim. Agora, os demais aí, apenas para conhecimento, vocês fazem uma leitura, tá? Foquem aí nesses que a gente marcou e que a gente comentou aqui, tá? Do Supremo Tribunal Federal, como vai pedir dos órgãos do Poder Judiciário, o artigo 101 muito importante. Por quê? Vai falar da composição do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, tá? Então, Supremo, 11 ministros. Como é que é feita a escolha? O cara precisa ser juiz anteriormente, precisa ter desembargador, precisa ser promotor, precisa ser ministro? Não. Para ser ministro do Supremo, basta ser cidadão com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Vejam que o artigo 101, né, para a composição aí de ministro do Supremo, ele nem sequer precisa ser advogado, tá? Então, se o cara é um autodidata, né, o cara é médico, né, o cara é autodidata, estuda direito aí, né, com afinco, né, e é amigo do presidente ou uma pessoa de destaque, o cara pode ser nomeado aí, se preencher os demais requisitos para ser ministro do Supremo, né? Como ele fala aqui, é cidadão, tem mais de 35 anos de idade, menos de 65 anos, tem notável saber jurídico, reputação ilibada, o cara nunca respondeu processo, nem inquérito, nem nada disso. O que vai acontecer com esse cara? Ele não vai... Ele está preenchendo os requisitos e vai, se for nomeado, for indicado, né, e passar pela sabatina do Senado Federal, ele pode ser nomeado tranquilamente, tá? Então, é como diz aqui o parágrafo único, os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo presidente depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, o presidente indica, o cara vai lá para o Senado, vai ser submetido a uma sabatina, né? Os senadores vão fazer várias perguntas, geralmente da área de direito, e aí no final ele sendo aprovado, o presidente ele nomeia e acabou. Não tem mais... Não tem o que dizer aí, o cara precisa ser advogado, precisa ser juiz, né? Muita gente critica, o Dias Toffoli, o cara não era juiz, né? Mas era advogado, né? Então, foi indicado aí na época pelo presidente Lula, tomou posse aí, foi aprovado no Senado, que é a única barreira aí que ele pode, maior dificuldade é essa, né? Foi aprovado no Senado, acabou. O cara virou ministro do Supremo e ponto final. O cara agora hoje é ministro do Supremo e é atualmente presidente do Supremo, né? Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição. Marquem isso, tá? Marquem isso. Os demais é apenas a título de conhecimento, tá? Processar e julgar originalmente ação direta de constitucionalidade. A gente não vai se ater muito isso, mas o que importa é que ele tem a guarda da Constituição, processa e julga ação direta de constitucionalidade, o ato normativo federal, infrações penais comuns do presidente, vice-presidente da República, membros do Congresso, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República, as infrações penais comuns e crime de responsabilidade dos ministros de Estado e comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica, né? E membros dos tribunais superiores, Tribunal de Contas da União, chefe de missão diplomática de caráter permanente, também os habeas corpus, sendo paciente das pessoas referidas anteriormente lá, que a gente viu, né? Litígio contra estrangeiro ou organismo internacional, aqui é apenas para título de conhecimento, que acredito que não venha pedir aí, né, para a prova de vocês. A gente pula aqui, é importante. O 103 eu acho um pouco importante, né? Porque podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. O presidente da República pode, a mesa do Senado Federal. O que cai em concurso é o presidente do Senado. Não, o presidente, a mesa, né? Então a mesa é a composição de todos eles aí. Mesa da Câmara também pode.
A mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal também pode. Governador de Estado do Distrito Federal também pode. Procurador-Geral da República pode. Conselho Federal da OAB pode propor também uma ação direta de inconstitucionalidade ou uma ação declaratória de constitucionalidade. O partido político com representação no Congresso, né, isso aqui tem direto aí, né, a gente vê muitos partidos aí que entram com ação direta de inconstitucionalidade. Confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacional. Pode também, uma associação que defende aí, por exemplo, a Associação Nacional dos Guardas Municipais, né? Então, ou o Sindicato Nacional dos Guardas Municipais, se existir. Eles poderiam propor uma ação direta em constitucionalidade com uma lei que viesse a prejudicar os guardas municipais, né? Por previsão constitucional, eles podem ingressar aí e propor uma ação direta de inconstitucionalidade. O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade em todos os processos de competência do Supremo. 103A pode cair na prova, tá? O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício por provocação, mediante 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão e cancelamento na forma estabelecida em lei. A famosa súmula vinculante está aqui no 103A, pode cair na sua prova, tá? Parágrafo 1º do 103A. A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e eficácia das normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários, ou entre esses e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica, né? Aqui a gente pula para o 103B, que ele vai falar da composição do Conselho Nacional de Justiça, tá? Isso aqui é importante também vocês memorizarem, marquem aí na sua lei, tá? O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros com mandato de 2 anos. É o que você precisa saber, é admitido uma recondução. Tá? Então, são 15 membros. Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ. A composição deles são 15 membros com mandato de 2 anos. Admitido uma recondução, ou seja, ele pode ficar mais 2 anos aí. Então, ele fica 2 anos, foi reconduzido, fica mais 2, no total de 4 anos. E ponto final. Tá? Aqui ele vai dizer quem são os membros do CNJ. O presidente do Supremo Tribunal Federal, que também será o presidente do Conselho Nacional de Justiça, tá? É o mesmo. Ele está lá no CNJ, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Um ministro do Superior Tribunal de Justiça indicado pelo respectivo tribunal. Então o STJ vai indicar um ministro um dos seus ministros para ir para o Conselho Nacional de Justiça. Um ministro do TST, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Também o TST, Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal. Então, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, indica também um ministro. Um desembargador de Tribunal de Justiça indicado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, vejam bem aí, né? O STF pode indicar aí um membro, né? Mais um, né? Indica. Além do, quer dizer, o presidente vai estar lá, mas ele pode indicar um desembargador de tribunal. Aí ele pode indicar um desembargador de tribunal. O STF também vai indicar um juiz estadual para compor o CNJ. Olha que interessante. Então, um desembargador de tribunal e um juiz estadual indicado pelo STF. Um juiz de Tribunal Regional Federal, né, que são os TRFs aí, indicado pelo STJ. E um juiz federal indicado também pelo STJ. Aí tem um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo TST. Né, então, a TST, além de indicar um de seus ministros, vai indicar também um juiz de Tribunal Regional do Trabalho. Quando é juiz de tribunal, eles são denominados desembargadores, mas apesar da Constituição não mencionar aqui, tá? Um juiz do trabalho indicado pelo TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho aqui. Aí, nesse caso, é um juiz de vara, um juiz de primeira instância. Aí, depois disso, desses 15 membros, temos um membro do Ministério Público da União, o MPU, indicado pelo Procurador-Geral da República. Um membro do Ministério Público Estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República, dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual. Então, o MP vai indicar um membro de cada um, chega no PGR, que é o Procurador-Geral da República, vai indicar um membro de Ministério Público. A OAB indica 2 advogados, tá? Então, a OAB indica também 2 advogados como membros aí do Conselho Nacional de Justiça. É bem mista, tá? A composição do Conselho Nacional de Justiça é muito mista, para não privilegiar o próprio Poder Judiciário, tá? Então tem membros aí de outras carreiras e também fora da carreira aí, como
como advogados aí, né? 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicado um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Olha que interessante, né? Então temos aí membro do Conselho Nacional de Justiça, 2 cidadãos que geralmente eu nunca vi indicados aí nessa vaga, pessoas que não fossem advogados. Muito difícil. É igual o ministro do Supremo, né? O ministro do Supremo eu nunca vi, né? Pelo menos até hoje. Se eu não me engano, a história conta de um médico aí, né? Acho que é Barata Ribeiro, se eu não me engano. Mas me corrija aí se eu estiver errado, mas o único não um jurista, vamos dizer assim, não, que não era da área do direito, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal. E nessas vagas aí de 2 cidadãos, né, geralmente são advogados indicados, que é um pela Câmara dos Deputados e um pelo Senado Federal. Tá? Então, eles também privilegiaram os órgãos do Legislativo para indicar membros aí, né? Observe que a gente não vê nenhuma indicação do Executivo aqui, né? Então aqui a gente não tem uma indicação do Poder Executivo, né? O Conselho será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal. Falei já em cima lá, né? Então é o presidente do Conselho Nacional de Justiça é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Nas suas ausências e impedimentos, ele vai ser comandado aí, conduzido pelo vice-presidente do Supremo. Então, olha que interessante. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ele não faz parte do CNJ. Tá? A gente observou aqui que ele não faz parte. O único membro aqui do Supremo Tribunal Federal, né, no CNJ, é o presidente do Supremo. Então, quando ele está ausente, ou de férias, ou está fora, quem vai substituir ele aqui não vai ser o ministro da STJ, não. Vai ser o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Interessantíssimo aí. Muita gente poderia errar essa questão, achando que o ministro da STJ, que está abaixo na hierarquia, seria o substituto dele. Mas a Constituição, né, que não foi boba aí nessa história, acabou colocando que o Conselho, né, em 2009, né, teve uma emenda constitucional que acabou alterando isso. O Conselho será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimento, pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Então é isso. Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Não é efetuado prazo legal, as indicações previstas neste artigo caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal. Então, vocês viram aqui que as indicações, né, que são indicadas, é como aqui, né, o presidente não indica, mas também, o que acontece? A nomeação, ela é realizada, são nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado. Então, apesar do presidente não indicar ninguém, mas ele que nomeia após a aprovação absoluta aí no Senado Federal. Não efetuado no prazo legal as indicações, caberá a escolha do Supremo. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa, como eu disse, né, ele não tem uma atuação judiciária. O Conselho Nacional de Justiça tem o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais do juiz, cabendo além de outras atribuições que lhe foram conferidas pelo Estatuto da Magistratura. Aí ele zela pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos complementares, regulamentares, né, no âmbito de sua competência, zela pelo observamento do artigo 37, apreciar de ofício mediante provocação a legalidade dos atos, e assim recomendo a leitura desses incisos aí, tá? É importante o parágrafo 5º, o ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de ministro corregedor. Tá? Então pode cair na prova. Quem é o ministro corregedor do Conselho Nacional de Justiça? Vai ser o ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ficará excluído da distribuição dos processos do tribunal, competindo além das funções conferidas do Estatuto da Magistratura seguintes. É o cara que recebe as reclamações, denúncia, né? Qualquer interessado relativo a magistrados e serviços judiciários, inquisitar e designar magistrado, delegações e atribuições, requisitar servidores de juiz ou tribunal, inclusive de Estado, Distrito Federal e territórios. Junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da OAB. Então vai estar lá junto ao Conselho, ó, o PGR e o Presidente do Conselho Federal da OAB. Aqui a gente vai ver sobre o Superior Tribunal de Justiça, né?
Importante também o 104, tá? Marquem aí. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 33 ministros, tá? Então, são 33 ministros aí a composição do Superior Tribunal de Justiça. 3 vezes mais os ministros do Supremo Tribunal Federal, tá? Os ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República dentre os brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, tá? Depois de aprovada a lista pela maioria dos absoluta do Senado, sendo, aí aqui já muda, tá? Então, diferente do ministro do Supremo Tribunal Federal, o do Superior Tribunal de Justiça, além de ter o notável saber jurídico, ter mais de 35, menos de 65, né, e ter sido seu nome aprovado pela maioria absoluta do Senado, ele precisa ser de uma dessas origens aqui, 1/3 dentre os juízes dos tribunais regionais federais e 1/3 dentre os desembargadores dos tribunais de justiça, indicado em lista tríplice elaborada pelo próprio tribunal, tá? Então, 1/3 dentre desembargadores de tribunais de justiça pode compor aí o Superior Tribunal de Justiça. E 1/3 dentre os juízes de tribunais regionais federais, seus desembargadores federais, né? Eles podem compor aí o Superior Tribunal de Justiça. E 1/3, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual e do Distrito Federal e Território, alternadamente, conforme indicado na forma do 94. Então, aí, ó, desse 1/3, então, temos 11 vagas, né? 11 vagas, 1/3 aí, 11 vagas são de desembargadores federais dos TRFs. Mais 11 vagas dentre desembargadores de tribunais de justiça, que vem por lista tríplice aí. E mais 11 vagas são em partes iguais dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, Distrito Federal e Territórios alternadamente, aí, conforme indicado no 94. Aqui a competência a gente não vai se alongar muito, mas recomendo a leitura, tá? Processar e julgar originalmente os crimes comuns de governador do Distrito Federal. Isso aqui pode cair, mas eu recomendo somente a leitura para a gente não deixar a aula muito longa, né? Então são assuntos que não são muito cobrados aí para a prova. Tá? Recomendo a leitura aí sobre o STJ, nesses incisos, né? O que pode também, para a gente não esquecer, funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado, cabendo-lhe, dentre as outras funções, regulamentar os cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira. O Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer na forma da lei a supervisão administrativa orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correicionais cujas decisões terão caráter vinculante. A gente já vai, a seção 4, né? Falando dos tribunais regionais federais e dos juízes federais, né? Que a gente viu que são órgãos do Poder Judiciário. Então, eles são órgãos do Poder Judiciário, tá? Os juízes e tribunais, juízes federais e os tribunais regionais federais. O artigo 106 vai dizer que são órgãos da Justiça Federal. Então, órgão da Justiça Federal, quais são? Tribunais regionais federais, a gente viu que são 6, né? E os juízes federais, órgão unipessoal aí do Poder Judiciário, são órgãos do Poder Judiciário aí, órgão unipessoal do Poder Judiciário. 107 vai dizer que os tribunais regionais federais compõem-se de no mínimo 7 juízes. Então, os tribunais regionais federais são 7 juízes, recrutados quando possível na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 menos de 65 anos, sendo 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de atividade profissional e membro do Ministério Público Federal com mais de 10 anos. Os demais, mediante promoção de juízes federais, com mais de 5 anos de exercício, por antiguidade ou por merecimento alternadamente. Então, o cara ser juiz de Tribunal Regional Federal, que são desembargadores, apesar da Constituição não alterar, mas eles são denominados aí desembargadores federais. Então, a composição dele é 1/5 por advogados e membros do Ministério Público Federal, que são os procuradores da República, né? São membros do Ministério Público Federal, e os demais são juízes federais que são promovidos, né? Eles vão integrar o Tribunal Regional Federal. Né? A lei disciplinará a remoção à permuta de juízes dos tribunais regionais federais, determinará sua jurisdição e sede. Os tribunais regionais federais instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional no limite territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Os tribunais regionais federais
poderão funcionar de forma descentralizada em câmaras regionais a fim de assegurar o pleno acesso ao jurisdicionário da justiça em todas as fases do processo. Compete aos tribunais regionais federais, aqui também apenas para mera leitura, tá? Apenas para mera leitura, assim como também a competência dos juízes federais. É extensa, mas só para vocês ficarem por dentro aqui, ó. Juízes federais compete as causas em que a União, a entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas em condições de autoras réis, assistente, oponente, exceto de falência, assistente de trabalho e é sujeita à Justiça Eleitoral do Trabalho. Então aqui vai para a causa na Justiça Federal. Caixa Econômica é uma empresa pública federal. A competência aqui vai ser do juiz federal. Então vai para a Justiça Federal. INSS, Justiça Federal. União, né? Justiça Federal. Enfim, aqui eu recomendo a leitura, mas é provável que isso não caia. O que deve cair é a composição, né? Geralmente essa composição aí pede muito na prova, tá? Competência dos tribunais para essa prova, acredito que não deva pedir muito, não. São órgãos da Justiça do Trabalho, tá? Então, quais são os órgãos da Justiça do Trabalho? O Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e os Juízes do Trabalho. Olha que interessante, são apenas 3 órgãos, aqui pode cair na sua prova, tá? Foi tudo cortado aí em 2004, né? Acabou. O 111A, o Tribunal Superior do Trabalho, compor-se-á de 27 ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos, de notável saber jurídico, reputação ilibada, nomeados pelo presidente da República após a aprovação pela maioria absoluta no Senado Federal. Sendo, aqui, ó, vocês viram, né? O TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, são 27 ministros, né? Então, mais ainda aí, um pouco menos do que o STJ e a mais do que o Supremo, né? Então, dos 27, um quinto dentre os advogados, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, e membro do Ministério Público do Trabalho, com mais de 10 anos. Então, um quinto das vagas aí. Os demais são juízes dos tribunais regionais do trabalho, oriundo da magistratura de carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. Muito, muito interessante isso aqui, né? Tribunal Superior do Trabalho aí são os juízes dos tribunais regionais do trabalho de carreira que são promovidos aí, né? Promovido não, porque não faz parte da carreira, já é uma outra carreira, ministro do TST, mas faz parte aí, né? Aí funciona junto ao TST, né? A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, né? Como eu disse, a competência também, acredito que não caia muito aí. O 112, importante, a lei criará a vara da Justiça do Trabalho, podendo nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la a juiz de direito com recursos para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Aqui é, no caso, uma cidade muito longe aí do interior, que não tem a Justiça do Trabalho, né? Aí acaba o juiz de direito tendo essa competência aí, né, para julgar. Só que é muito difícil, né? O que acontece? Hoje os tribunais regionais do trabalho acabou abrangendo praticamente todas as comarcas, né, do Brasil aí. A lei disporá sobre a Constituição, investidura, jurisdição, competência, garantindo as condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho, né? Aqui, a Justiça do Trabalho, praticamente ações oriundas de relação do trabalho. Aqui recomendo a leitura. Pode ser que caia uma questão ou não, né? Muito extenso esse programa aí. Mas é bem difícil cair, tá? Os 115. Os tribunais regionais do trabalho compõem-se de, no mínimo, 7 juízes. Parecido com o TRF, né? Então, 7 juízes recrutados, quando possível, na respectiva região, nomeados pelo presidente da República, dentro brasileiro com mais de 35 e menos de 65 anos. Sendo um quinto, né, dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membro do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício observado disposto no artigo 94. Os demais vão ser para o TRT, né, que é o Tribunal Regional do Trabalho, a segunda instância da Justiça do Trabalho. Os demais membros vai ser a promoção de juízes do trabalho para antiguidade e merecimento alternadamente. Aqui também o TRT, assim como o TRF, vai instalar a justiça itinerante, né, com audiências e tal. Pode também funcionar de forma descentralizada. E as varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular, quer dizer, um juiz único aí, né? A gente vai para o 118 aí, vai falar dos tribunais e juízes eleitorais. São órgãos da justiça eleitoral, tá? TST, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Tribunais regionais eleitorais, praticamente todos os estados no país têm. Os juízes eleitorais, que presidem as zonas eleitorais, e as juntas eleitorais.
Então, viu que a junta eleitoral está aí, né? O Tribunal Superior Eleitoral compõe-se de um mínimo 7 membros escolhidos. A diferença aí, tá? Então são 7 membros. Atualmente são 7 membros. Mediante a eleição por voto secreto. 3 juízes dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal. São 3 ministros do Supremo acumulam, né? Eles acumulam a função. Continuam como ministro do Supremo e nas sessões do Tribunal Superior Eleitoral ele também assenta a cadeira lá. Então são 3 ministros do Supremo aí vão ocupar a cadeira no Tribunal Superior Eleitoral. 2 juízes dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Então aqui, 3 do STF, 2 do STJ, já faz 5. Né? E por nomeação do presidente, são 2 juízes, né? São 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Então o Supremo que indica aí 6, né? Faz a lista sextuplazinha aí, de 6, e o presidente nomeia 2. Né? O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal e o corregedor eleitoral dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Então, sabemos aí que só pode presidir o Tribunal Superior Eleitoral o ministro, né, pode presidir seu vice-presidente apenas ministros do Supremo Tribunal Federal. Importante vocês marcarem isso, pode cair na sua prova. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada estado, no Distrito Federal, como eu falei, né? O Tribunal Regional Eleitoral compor-se-ão, aí já é diferente, né? Com os tribunais regionais eleitorais, como eu disse antes, mediante eleição pelo voto secreto. 2 dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça vão se reunir lá e vão escolher. E 2 juízes dentre os juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça. Então vocês viram aí que são no TRE, né, são 7, né? São 7 desembargadores, vamos dizer assim, né? São 7 juízes de tribunais regionais eleitorais, né? Então, como é que é a composição? São 2 desembargadores de Tribunal de Justiça, vão votar lá, 2 juízes também de direito, que é escolhido pelo Tribunal de Justiça, e um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do estado ou no Distrito Federal, ou não havendo de juiz federal escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo. Então, um juiz federal é indicado aí para ser juiz do Tribunal Regional Eleitoral. Por nomeação de 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Tribunal de Justiça. O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu presidente e vice-presidente dentre os desembargadores. A lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais no exercício de suas funções, no que lhe for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. Tá? Então, os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos no mínimo e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Então, o cara fica no máximo 4 anos lá no TSE, sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariem a Constituição e denegatório de habeas corpus e mandado de segurança. Das decisões do TRE, somente caberá recurso quando forem proferidas contra a disposição expressa dessa Constituição ou de lei, ocorrer divergência na interpretação de lei dentre 2 ou mais tribunais eleitorais, versarem sobre inexigibilidade a expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais, anularem diplomas ou decretarem a perda de mandato eletivo federal ou estadual e denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. Aí a gente já entra aí nos tribunais juízes militares, né? Bem curto, né? São órgãos da justiça militar o Superior Tribunal Militar, os tribunais e juízes militares instituídos por lei. Aí o 123 vai dizer que o STM, né, que é o Superior Tribunal Militar, é composto de 15 ministros vitalícios. Tá? Então são 15 ministros, nomeados pelo presidente, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal. Sendo 3 oficiais generais da Marinha, dos 15, 3 são almirantes, né, oficiais generais da Marinha. 4 dentre generais de exército, né, 4 dentre generais de exército, oficiais generais aí, são generais de exército, e 3 dentre os oficiais generais da aeronáutica, que são tenentes brigadeiros do ar.
todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 5 dentre civis. Então, de 15 ministros, 10 são militares e 5 civis. Desses 10 militares, 3 são oficiais generais da Marinha, 4 são oficiais generais do Exército e 3 são oficiais generais da Aeronáutica. Aí os 5 civis, como é que são? Então, os 5 civis é o seguinte, ó, o parágrafo único vai dizer: os ministros civis serão escolhidos pelo presidente da República dentre brasileiros maiores de 35 anos, sendo, aqui desses 5 é o seguinte: 3 dentre advogados de notória saber jurídica e conduta ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Aqui eu achei um pouco diferente aqui, né? Porque a Justiça Militar, o Superior Tribunal Militar, acabou privilegiando os advogados em detrimento aos próprios juízes, né, da Justiça Militar, pela carreira, né? Então, dos 15, né, dos 5 civis, dos 15, 10 são militares, oficiais generais. 5 são civis. Desses 5 civis, 3 são advogados, com mais de 10 anos, né? E como é que é feita a escolha dele? Ele é escolhido pelo presidente, né, dentre os maiores de 35 anos. 3 desses advogados e 2 por escolha paritária dentre juízes, auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. Então, apenas 2 vagas aí. E sendo dessas 2 a escolha paritária, ou seja, abriu uma vaga de civil. Dessa vez vai nomear um juiz auditor, né, que é o juiz federal da Justiça Militar. Aí na próxima vaga que abrir, vai ser uma de um membro do Ministério Público da Justiça Militar. É bastante diferente aí. A Justiça Militar compete processar e julgar crimes militares definidos em lei. A lei disporá sobre a organização, funcionamento e competência da Justiça Militar. Bem pequena a Justiça Militar, a gente já entra na Justiça dos Estados, que é talvez a que pegue a maior parte residual aí de todas, a que julga mais, né? Tem mais atuação, vamos dizer assim. Os tribunais e juízes dos estados. Os estados organizarão sua justiça observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado. A gente vai aprender a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, né? Na última aula de Direito Constitucional, a gente vai estudar a Constituição do Estado do Rio de Janeiro e vai estar bem detalhado a organização aí da Justiça Estadual do Rio de Janeiro. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de lei, ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual. Como eu disse, né, a Justiça Militar Estadual é por meio de lei com proposta do Tribunal de Justiça, né, que é constituída em primeiro grau pelo juiz de direito e pelos conselhos de justiça, em segundo grau pelo próprio tribunal ou pelo Tribunal de Justiça Militar nos estados em que o efetivo seja superior a 20 mil integrantes. Então tem que ter um requisito aí, 20 mil integrantes, né? Atualmente temos aí São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados, os crimes militares definidos em lei, né? E as ações judiciais, contratos disciplinares militares. Ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Cabe ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais da graduação das praças. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civil e as ações judiciais e contratos disciplinares militares. Cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de direito, sob a presidência do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares, né? O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, né, assim como a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional. Aqui no Rio de Janeiro a gente vê muito, né? Justiça itinerante aí, nos limites territoriais na respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas com competência exclusiva para questões agrárias, né? Outros estados aí que tem essas questões, tem a vara especializada em questões agrárias. Sempre que necessária e eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio. Muito difícil isso acontecer, mas é isso. Então, gente, a gente encerra por hoje aqui a nossa aula, né? Aula 6, né? É isso? Aula 7, né? Aula 7
Agradecendo aí a presença de todos, quem ficou até o final, parabéns, continue firme, não deixe de ler a legislação, a lei, né? Principalmente, como eu disse, conhecimentos específicos, são apenas 3 leis que vai ser cobrado 40% da prova. Então, muita gente está negligenciando esse estudo da lei, acha que a lei não vai cair, já quer estudar só a doutrina, enfim. O estudo não é esse, né? Então tem que estudar mesmo a letra da lei. É um estudo cansativo, é um estudo chato, mas é um estudo necessário para você que quer realmente a posse, né? Tomar posse, quer passar e tomar posse. Não adianta você querer, estou estudando por estudar porque eu gosto de direito, não é bem assim. Você está estudando aqui para passar, né? Então você está estudando para aprender aqui os bizus aí, e a leitura da lei é essencial, né? Então não adianta o cara achar que sabe tudo de direito, mas não sabe os artigos da lei, não adianta. Infelizmente é um estudo mecânico, um estudo muitas vezes decoreba, às vezes o cara lê o artigo, não entende o que está lendo, mas é o que vai cair na tua prova, meu irmão. Vai cair uma questão e o cara vai trocar algumas palavras e você que leu a lei, você vai conseguir acertar porque você leu. Você leu, memorizou, fez questões, e é isso que vai acontecer. Tá? Então, o estudo exaustivo da lei fará você a aprovação. A maioria dos concursos que tem leis aí, né, em geral, meu irmão, é mais de 80% da prova, cara. Então, eu faço muitos concursos aí na área jurídica, né, principalmente a área de procuradoria, né, concurso de procurador, de município, principalmente. Mais de 80% das provas é letra da lei seca. Então eu fico muito chateado, né? Fico às vezes puto, né? Desculpa o termo. Mas tomando muito na cabeça por não ter lido a lei, eu acabei pegando esse hábito aí de fazer leitura da lei, né? E de ter textos constitucionais, às vezes são questões bestas que a gente perde, porque não leu a lei que foi indicada no edital. Poxa, poderia ter lido aquela lei, cara. Tava no edital e eu não li nada. Então, meu irmão, na adivinhação é muito difícil você chutar e acertar. Agora, se você leu alguma vez, na hora da prova, cara, pode crer que o seu subconsciente vai puxar o que você leu naquele dia, e são principalmente coisas novas aí. Vocês que estão vendo aí, vocês vão ver que muita coisa, você que acompanhar todas essas videoaulas e ler a lei, fazer uma leitura aí isolada, vocês vão assimilar de uma forma que caiu a questão, vocês vão conseguir acertar. Eu já tive várias experiências nisso, no concurso até da Procuradoria. Quando eu passei foi exatamente isso. Eu fiz uma leitura exaustiva dos artigos da lei, lia direto no ônibus, eu gravava eu falando, assistia videoaulas só sobre áudio, né, de legislação, e pegava uns bizus da explicação, e foi assim que eu consegui ter uma boa colocação na Procuradoria do Estado, e estou aí até hoje e ainda continuo tentando outros concursos aí. Então, da mesma forma, vocês vão conseguir. Você está estudando para passar e você vai passar em nome de Jesus. Isso vai continuar na batida forte aí, uma das vagas é sua, tá? E na próxima aula a gente vai estudar das funções essenciais da justiça, né? Vai ser um pouco menor, essa aula foi mais longa. E assim você continua no nosso curso, né? Encerrando aí a nossa aula 7. Muito obrigado aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para nos ajudar, compartilhe com seus amigos e dá aquele like para fortalecer aí, né? Eu não peço nada aí financeiramente, mas a única ajuda que eu peço é para vocês curtirem aí, compartilhar com seus amigos, para a gente deixar mais fortalecido esse canal, né? E teria o enorme prazer de receber o convite aí de vocês para a posse, né? Quando vocês passarem e tomarem posse no cargo de vocês, farei muita questão de estar presente, né? Desde que eu seja convidado, é claro. Mas eu já de antemão já dizendo, você que estudou comigo aí, tomou posse, meu irmão, me convida para sua posse que irei com todo prazer. Forte abraço, até a próxima e tchau.